A gente vai seguir por aqui falando sobre a questão de ferrovias no Brasil. Levantamento da Fundação Dom Cabral indica que a participação das ferrovias no transporte de cargas aqui no país chegou a 26,9%. O patamar é inédito, mas ainda está abaixo do considerado ideal pelo setor. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o professor e coordenador do Núcleo de Infraestrutura, Cadeia de Abastecimento e Logística da Fundação Dom Cabral, o Paulo Rezende. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo com a gente aqui no canal AgroMais, tudo bem? Muito bom dia, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Ô professor, antes da gente falar dos desafios que estão por vir, vamos falar um pouquinho do resultado do levantamento. A participação do modal cresceu na sua avaliação em decorrência de quais fatores o país, o setor percebeu que aumentou os investimentos, enfim, quais fatores a gente pode acreditar para esse resultado positivo? Os investimentos não foram tantos assim. Basicamente, nós tivemos ganhos de participação das ferrovias em dois setores. E são dois setores ligados muito ao comércio exterior. Um deles é o minério de ferro, que já tem nas ferrovias o seu principal modo de transporte, isso é histórico no Brasil. Quase 100% do que nós transportamos no minério de ferro, nós o fazemos por ferrovias. Portanto, foi um crescimento natural pelo aumento de demanda no comércio exterior. A outra são os granéis agrícolas. Isso porque nós tivemos a operacionalização de importantes trechos ferroviários que atendem ao agro no centro-oeste brasileiro, que foi justamente o tramo central da ferrovia Norte-Sul, a consolidação do tramo norte, também da Norte-Sul, e o trecho que aumentou a ferrovia, a rede entre Altaraguaia e Rondonópolis. São projetos antigos, vamos dizer assim, são projetos que já vinham em fase de operacionalização, mas provocando um crescimento, mas isso abre uma janela. É uma oportunidade que temos de aumentar a participação ferroviária, principalmente no granel agrícola. Você falou aí agora em oportunidade, eu ia perguntar sobre os desafios. Na sua avaliação, quais são os desafios, então, para a gente não regredir nesses números e continuar nos patamares aí que estamos e até, de repente, chegar aí ao número ideal? O cenário que se monta está mais positivo ou negativo para a ampliação do modal ferroviário aqui no país? Não, veja bem, o nosso estudo, ele utiliza de uma metodologia que, fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, no Canadá, é uma metodologia usada para o chamado planejamento de longo prazo. Então, o primeiro cenário que se faz num planejamento de longo prazo vamos supor que nós não tivéssemos nenhuma nova infraestrutura nos próximos 15 anos, como é o nosso caso. Então, nós projetamos que hoje a ferrovia atinge esse patamar inédito de participação. No entanto, a nossa projeção para 2035 diz que, se nada novo for feito, a ferrovia tem condições, pode ter um risco de regressão a uma participação que tinha 10 anos atrás. Então, nós precisamos de novas ferrovias. Onde? Vejamos, o Brasil é um país cujo centro-oeste, ou seja, as chamadas fronteiras agrícolas, né, principalmente no centro-oeste, parte do norte, parte do nordeste brasileiro, elas não têm 1 quilômetro de ferrovia na sua maior parte. É o único país que tem um vazio ferroviário com uma extensão produtiva tão grande.
Então, é preciso que nós aumentemos a densidade ferroviária, principalmente no Centro-Oeste. Essa é a nossa bala de prata. Esse é o que nós podemos visualizar para os próximos anos. Aumentar a oferta de trilhos na fronteira agrícola brasileira. Quando a gente fala em aumentar essas rodovias, as ferrovias, na verdade, algumas pessoas envolvidas com o transporte rodoviário acreditam que vão perder em vários sentidos, mas, na verdade, é preciso entender o sistema como algo multimodal, né? É mais ou menos dessa forma que a gente vai conseguir avançar para todos os setores envolvidos no transporte, né? Exatamente. É bom que isso seja muito explicado no Brasil, que foi uma cultura que nós criamos há muito tempo, há várias décadas, de que um modal compete com o outro em qualquer tipo de carga. Ou seja, a rodovia compete com ferrovia, independentemente do tipo de carga. Não é bem assim. O pensamento atual é um pensamento de multimodalidade. Então, por exemplo, no caso do granel agrícola, como que o mundo desenvolvido trabalha? Na longa distância, nós temos um tronco, pode ser um tronco ferroviário ou um tronco hidroviário. O Brasil tem condições de fazer tudo isso. E a alimentação, numa distância até 250 quilômetros, mais ou menos, fica por conta da rodovia, porque a ferrovia é incapaz, na maioria das vezes, de fazer o chamado porta a porta. E ela precisa de fazer grandes composições. Então, é preciso trabalhar a economia de escala. Ao mesmo tempo, o rodoviário tem uma flexibilidade muito grande. O conceito não é de concorrência entre modos de transporte. O conceito é de integração entre modos de transporte. Obviamente, você tem determinados produtos, por exemplo, cargas de maior valor agregado, peso bruto menor, onde a rodovia é imbatível e tem que ser um porta a porta por rodovia mesmo. Agora, no caso das commodities, o mundo já compreendeu há décadas que a multimodalidade é o caminho ideal e bom para todos, diga-se de passagem. Você aumenta a rentabilidade da rodovia, aumenta a rentabilidade da ferrovia e reduz o custo logístico para o país. Além disso, no contexto ESG, né, que a gente tem falado tanto, o modal ferroviário ele se posiciona como mais sustentável do que o rodoviário, por exemplo, né, professor? Assim como o hidroviário, mas certamente, não tem dúvida nenhuma. Veja bem, aqui nós estamos falando de, por exemplo, um vagão numa composição ferroviária, ele pega de 2,5 a 3 caminhões. Então, vamos imaginar que esse vagão, ele rodando 2.000 quilômetros, por exemplo, uma distância de Sinop, no Mato Grosso, até Santos ou Paranaguá, nós temos aí uma composição facilmente formada por 80 a 90 vagões, até mais do que isso. Então, isso substitui esse mesmo caminhão andando nessa longa distância. Então, aqui tem uma combinação. Enquanto nós precisamos de uma locomotiva ou duas locomotivas, obviamente, a emissão de poluentes vai ser bem menor do que 250, 300 caminhões. E eu insisto, não é porque o caminhão emite mais numa comparação simples que nós devemos sempre ter ferrovia. Não. A ferrovia, ela precisa ter essa economia de escala e economia de distância. Ela precisa andar com muita carga numa distância muito grande. E o caminhão? O caminhão, se ele ficar girando mais, ou seja, fazendo 2, 3 viagens por semana, ao invés de uma a cada 15 dias, ele naturalmente consegue ter um impacto ambiental bem menor
do que o impacto dessa longa distância, além de aumentar o custo imensamente. Professor, eu queria que a gente tivesse mais tempo para poder destrinchar ainda mais o assunto, porque com certeza ele renderia um jornal inteiro, mas como a gente tem o tempo aqui limitado, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje, trazendo essas informações relativas a esse estudo e que a gente possa conversar mais vezes, trazendo notícias sempre animadoras de avanço nesse modal de transporte que é tão importante para a gente, né? Queria agradecer mais uma vez a sua participação, desejar um ótimo restinho de semana e a gente conversa numa nova oportunidade. Obrigado. É sempre um prazer e parabéns pelo trabalho.